História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 30 de novembro de 1016. Morre, provavelmente assassinado em Londres, Edmund Ironside, rei dos saxões, rei de Inglaterra, meu 33º, 34º e 36º avô, 5º avô de Ricardo, coração de leão, e de João, sem terra, reis de Inglaterra e 7º avô de Dom Afonso III, rei de Portugal. Edmund Ironside aparece representado na série da Netflix Vikings, Valhalla, ainda príncipe, interpretado pelo ator Louis Davidson. Edmund Ironside, rei dos saxões, rei de Inglaterra, nasceu em Wessex em 980 e morreu dia 30 de novembro de 1016. Era filho de Ethelred II, rei dos saxões, rei de Inglaterra e de Alfreda da Nortúmbria, neto paterno de Edgar, rei dos saxões, rei de Inglaterra e de Alfrida de Devon, e neto materno de Thorod Gunnarsson, conde da Nortúmbria e de Aldith. Edmund II, Ironside, Wessex, 980, 30 de novembro de 1016, também conhecido como Edmund, Braço de Ferro, foi rei dos saxões e rei da Inglaterra em 1016, sucedendo ao seu pai, Ethelred II. Ganhou seu cognome, Braço de Ferro, pelos esforços que empreendeu para conter o avanço dos vikings liderados por Canuto, o Grande. Edmund II subiu ao trono em Londres numa altura de crise em que Canuto, o Grande, tinha sucedido a Sweno I na Dinamarca e grande parte de Inglaterra. Depois de algumas negociações, Canuto concedeu o reino do Essex a Edmund e acordaram que o que vivesse mais tempo herdaria toda a Inglaterra. Como Edmund morreu pouco tempo depois, possivelmente assassinado, Canuto tornou-se rei de toda a Inglaterra. Edmund II e sua esposa Eldgit, ou Edith, da Saxónia foram pais de dois filhos, Eduardo Ateling, mais tarde denominado Eduardo, o Exilado, e Edmund. Os dois meninos eram ainda pequenos quando o pai morreu, e Canuto, o Grande, confiou-os à custódia de seu meio-irmão e aliado, Olof, rei da Suécia. Foram enviados secretamente para Kiev, onde a filha de Olof, Ingigerd, era a rainha. Foram então mandados para a Hungria, provavelmente na comitiva do genro de Ingigerd, o rei András. As duas crianças ficaram aos cuidados do rei da Hungria. O filho mais novo, Edmund, morreu sem descendência. O irmão mais velho, Eduardo, conhecido como Ateling, anglo-saxão, significando príncipe ou de nascimento nobre, casou com Ágata de Lungen, princesa da Hungria, minha 32ª, 33ª e 35ª avó, sobrinha de Henrique III, imperador da Alemanha, com quem teve 3 filhos. Um filho, Edgar Ateling, e 2 filhas, Cristina e Santa Margarida, rainha da Escócia, minha 31ª, 32ª e 34ª avó, casada com Malcolm III, rei da Escócia, meu 31º, 32º e 34º avô. Infância. A data exata do nascimento de Edmund não é clara, provavelmente em 980. Era o terceiro dos 6 filhos do Ethelred II, rei dos saxões, rei de Inglaterra e de sua primeira mulher, Elfreda da Nortúmbria, que provavelmente era filha do conde Thored de Nortúmbria. Os seus irmãos eram Ethelstan, morreu em 1014, e Egbert, morreu por volta de 1005, e os mais jovens, Edred, Edwin e Edgar. Edmund tinha 4 irmãs, Edgida, ou Edith, Elgiva, Wulfrida. A sua mãe morreu por volta de 1000, após a qual o seu pai se casou novamente, desta vez com Emma da Normandia, que teve 2 filhos, Eduardo, o Confessor, e Alfredo, e uma filha Goda. Príncipe guerreiro. Quando Sweno, Barba Bifurcada, filho de Canuto, assumiu o trono, no fim de 1013 e Ethelred fugiu para a Normandia, os seus irmãos não o seguiram, mas permaneceram em Inglaterra. Ethelstan morreu em junho de 1014 e deixou a Edmund uma espada que pertencera ao rei Offa da Mércia. Sweno morreu em fevereiro de 1014, e os 5 burgos da Danelaw aceitaram o seu filho Canuto como rei. No entanto, Ethelred voltou para a Inglaterra e lançou um ataque surpresa que derrotou os vikings e forçou Canuto a fugir de Inglaterra. Em 1015, Saisfert e Morcar reuniram-se numa assembleia em Oxford, provavelmente esperando por um perdão real, mas foram assassinados por Edric Striona. Canuto lançou uma nova invasão à Inglaterra. No final de 1015, Edmund formou um forte exército, possivelmente auxiliado pelas ligações da sua esposa e de sua mãe com o interior e o norte, mas os mercianos sob o comando de Edric Striona juntaram-se aos saxões ocidentais na submissão a Canuto. No início de 1016, Edmund formou outro novo exército e, em conjunto com o conde Uhtred da Nortúmbria, devastou os territórios de Mércia de Edric Striona. Rei de Inglaterra. O rei Ethelred morreu a 23 de abril de 1016, e os nobres em Londres escolheram Edmund como rei e provavelmente coroaram-no, enquanto o resto do Witten, reunido em Southampton, elegia Canuto. Edmund então fez um último esforço para reavivar a defesa de Inglaterra. Enquanto os vikings sitiavam Londres, Edmund dirigia-se ao Essex, onde o povo o aclamou e reuniu um exército. Daí travou batalhas inconclusivas contra os vikings e seus apoiantes ingleses em Pensawood no Somerset, e Chester no Wiltshire. Avançou sobre Londres e derrotou os vikings perto de Brentford.
Enquanto Edmund voltou para o Essex para reunir mais tropas, com a ideia de retornar novamente para Londres, surge Canuto e confrontam-se na batalha decisiva de Assanduna 18 de outubro de 1016, em que Canuto derrotou Edmund definitivamente. Parece ter havido, logo de seguida, uma negociação de paz, dividindo o país entre eles. Edmund ficou com o Essex enquanto Canuto recebeu a Mércia e provavelmente a Nortúmbria. Morte. Edmund morreu dia 30 de novembro de 1016. O local da sua morte é incerto, embora seja geralmente aceito que tenha ocorrido em Londres. Família e descendência. Edmund Ironside, rei dos saxões, rei de Inglaterra, casou com Eldgit, ou Edith, da Saxónia, minha 33ª, 34ª e 36ª avó, e tiveram 2 filhos. Eduardo Ateling, casado com Ágata Bilungen, princesa da Hungria, meus 32º, 33º e 35º avós. Edmund, sem geração.